você não está só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, nas provações, seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã vem Cristo vem bem de manhã, que tira meu medo. De joelho é melhor, de joelho é melhor. Na alegria ou na dor, sempre orar ao Senhor. De joelho é melhor. De joelho é melhor, de joelho é melhor. Na alegria ou na dor, sempre orar ao Senhor. De joelho é melhor. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Nunca perca a fé, porque Deus vai agir. Vai Quando triste no mundo sem consolação, desprezado sem ter quem me estende sua mão, lá do céu alguém me conduz. Quando fraco me encontro sem forças até, o inimigo procura roubar minha fé. Sobre mim vem do céu uma luz, é Jesus, é Jesus.
Quando fraco me encontro sem forças até, o inimigo procura roubar minha fé. Sobre mim vem do céu uma luz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Amém. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, disse Jesus. Amém? Deus abençoe. Nós vamos começar a nossa escola com aquela preleção que pode ser a escola também, né? Estou com as duas matérias prontas. Mas como eu anunciei sexta-feira passada, nós teríamos aqui uma palavra para com esses irmãos que estão sendo indicados para servirem o diaconato, serem cooperadores para o diaconato, bem como para todos os diáconos e suas famílias. Então, nós teríamos a base para isto na mensagem a ordenação de diáconos, o que deve muito interessar a toda a igreja, até as crianças. Nós vamos, em primeiro lugar, ler a Bíblia, vamos ficar de pé, fazer essa leitura, e depois nós trataremos objetivamente sobre o assunto. São João 10, 26 ao 30. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Te damos graças, ó Pai, por esta grande declaração, esta grande afirmação, este documento tão grande que nós temos acerca da segurança das nossas almas, do nosso destino eterno. Ninguém pode arrebatar-nos das tuas mãos, uma vez que somos ovelhas do Senhor. Pelo que muito agradecemos, ó Pai. Sabemos que somos ingratos, não sabemos dar graças por isso. Nós estamos sempre queixosos, sempre culpando alguém, sempre lamentando, mas se bem pensássemos, nós viveríamos dando graças, graças, graças. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós te pedimos que o Senhor venha dirigir esta reunião, determinar todas essas direções, pelo teu nome, pela tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Assentai-vos. Será que nós conseguiríamos obter essas famílias aqui na frente? Os varões ali ofereceriam a esses 3 primeiros brancos aí voluntariamente? Seria o caso do irmão Juraci Cassiano, família, Evangelista Garcês Pimenta, família, Sair Pereira da Silva, família, Márcio Pereira Neves, família, Antônio Rosa, família, Francisco Pinheiro de Oliveira, família, Enoque Xavier Rocha, família, Djalma Pereira da Silva, família, Valdir Gonçalves Montes, família. É possível? Muito obrigado a vocês. Depois eles voltam para os seus lugares, vocês tornam a se assentar. Se o nosso tempo não ficar só com essa parte, né? A escola toda. A gente está num tempo de trazer as coisas arrumadas, em ordem, mas deixar que Deus tome conta. Ele pode pegar e ficar somente numa linha, não é? Eu quero fazer menção de início, quer dizer, vos conscientizar para o vosso relax, né? Ficar mais descontraídos. Vocês não estão obrigados a aceitar, reconhecendo que não tem condição atualmente, porque pode ser que não tenha condição hoje, tenha amanhã, mais tarde, né? Ou às vezes tem todas as condições, mas não tem um consentimento interno, mútuo, entre marido e esposa e mesmo até filhos, o lar, né? Acho que vocês devem fazer uma reunião em casa e decidirem para depois darem a resposta. Mas quero dizer que vocês são pessoas bem observadas pelos irmãos, pela igreja, e cada um de vocês tem dois abonadores. Dois abonadores. É claro que, por mais que nos conheçamos, nós nunca conhecemos, é claro que porque existem limites no relacionamento, na amizade, não é? Então, dentro dos limites, estes irmãos que indicaram conhecem as vossas vidas, conforme o profeta ensina. Excedendo o limite, cabe a vocês mesmos autocriticarem, não é? Nós vamos ler aqui 1 Timóteo, capítulo 3, podem ficar sentados mesmo, que já é como parte de estudo. O que se refere a diáconos. Eu tenho dito que nós estamos vivendo a hora do alto desafio, foi aquela mensagem domingo passado, né? Não para relaxar as coisas, mas nós sabemos que ao pé da letra ninguém pode ser diácono, nessa hora que estamos vivendo. Porque o diácono não pode ter uma filha insubmissa, um filho insubmisso,
desordenado, ao pé da letra, bem como o pastor. Ao pé da letra, ninguém pode ser pastor também. Se algum deles na terra, não é no Brasil, na terra toda, bate no peito dizendo, eu preencho isso aí, eu já tenho minhas dúvidas sobre isso aí, não é? Mas nós temos uma porção, uma série de referências, muitas referências que podem ser estudadas em casa como adoção, 4º volume, parágrafo 89 ao 112, paradoxo 138, perguntas e respostas número 1, parágrafo 36, Hebreus, capítulo 3, verso 2, Josué 24, verso 15, Tito, capítulo 1, de 5 a 9, 2 Timóteo 2,15, 2 Timóteo 1,3, véu adentro, 180, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, adoção, 3º volume, parágrafo 76, Atos 15, 26, 2 Timóteo 1,9, 2 Crônicas 13, 9, 1 Reis 13, 23 ou 33, Cristianismo versus idolatria, parágrafo 95, reticência em diante, né? Perguntas e respostas, número 1, parágrafo 173, mensagem e identificação, parágrafo 56, casamento e divórcio, 155, e ainda cristianismo versus idolatria, 132, e ainda temos mais, teríamos muitas outras. Agora eu peço que toda a igreja, todos os irmãos se sintam responsabilizados para esta hora. Eu acredito que todos estão conscientizados sobre o que é ser vencedor. Sobre as lutas da vida. E você sabe quando você vence um espírito, vence uma luta. E nós estamos numa guerra que é composta de batalhas, batalhas, batalhas. Ora à margem de um rio, ora de trás de uma montanha, ora numa floresta, ora num vale, ora num brejo, ora na cidade, ora no campo, ora no ar, ora na terra, ora na água, no mar, e assim por diante. Mas você sabe, inclusive, que perder uma batalha não significa perder a guerra. Você entende quando você está vencendo. Você compreende. Quando você se dá por entregue, é vencido e se entrega. E quando você também não se entrega. Todo homem, toda mulher tem plena consciência quando está entregue ou não. Está rendido ou não. Às vezes fica amarrado, fica preso.
Mas ele não cedeu, não concordou com aquilo. Ele suspira pela sua libertação e qualquer oportunidade que Deus lhe dá, ele se põe livre. Então é muito diferente daquelas pessoas que se entregam, que se rendem e que concordam com o mal, que ao invés de estarem lutando, elas se rendem, concordam, passam até a defender aquele espírito. Eu acho que é o seguinte, muitas coisas eu tenho que comer, eu tenho que enfrentar, eu tenho que viver, mas eu não concordo com elas. E não prego defendendo-as, torcendo, adaptando a Bíblia, a mensagem, aquilo, para me enquadrar, porque é o que tem feito o mundo está perdido exatamente por causa disso. Torcendo as Escrituras para a sua própria destruição. Então não importa se essa mensagem, se essa Bíblia me condena, se até vou para o inferno, uma expressão bastante grave. Mas ela é a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. E ela não pode ser torcida por causa da minha condição, por causa da sua condição. E esse é um segredo muito grande para vencer. Porque você não vence se você não estiver lutando. Quem seria condecorado por uma vitória, sendo que nunca teve uma luta? Ninguém, diz o profeta, pode ser condenado por estar lutando, por estar numa dificuldade, numa batalha. E isso é muito mal interpretado pelo espírito religioso. É torcido pelo espírito social. Às vezes o irmão cai numa dificuldade, numa batalha, numa luta, e ao invés dele ser ajudado, ele é condenado pelo espírito social, pela ordem social. Agora, é claro que nós estamos falando com segurança de que ninguém vai tomar estas coisas, esta luz, para cegar a si próprio e cair no abuso da graça. O irmão Branham disse que ele queria ser encontrado assim, lutando. E ele, baseando-se, é claro, nessa escritura e as demais referências, vamos ler somente em relação aos diáconos, a partir do verso 8. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho. Essa escritura aqui, às vezes, dá margem para a doutrina de que, não sendo muito vinho, pode-se tomar pouco vinho. Inclusive, Paulo refere isso, dirige isto até às mulheres idosas, que não seja muito dadas a muito vinho, e que sejam boas conselheiras, orientadoras das mais novas. Mas isto vale muito a geografia também. A geografia influi muito nisso aqui. A tradição, os costumes, a criação, inclusive em região que
o vinho era natural porque produz uvas no tempo certo, no tempo do frio, né? É aquele vinho natural. E tudo que você vê na Escritura, que te libera, o que te prende, que faz isto, faz aquilo, você quer revelado acerca do profeta, você vai lá no profeta. Então você encontra que ele chegou na Suíça e lá era tradição. O vinho. Inclusive até circunstancialmente, porque a água lá é insuportável, diz ele. Mas o que aconteceu? Ele carregava a sua vasilha com a sua própria água. Ele chegou na Alemanha, é tradição tomar cerveja. E os irmãos lá tomam cerveja. Também é a terra que fabrica a cerveja, não é? Porque cada país tem uma bebida típica, né? O Brasil é a cachaça. Estados Unidos é o uísque, a França é a vodka, e vai assim. E o vinho, Portugal, Espanha, esses lugares aí, cada um tem uma bebida tradicional. Então, ele não concordou que os irmãos tomassem cerveja, mesmo na Alemanha. Mas vamos passar só um pouquinho assim, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam. Por isso eles serão cooperadores primeiro. Se forem irrepreensíveis. Irrepreensível é aquele que não tem que ser repreendido. Não tem acusações sobre si, não é? Da mesma sorte as mulheres, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Elas, por serem esposas de diácono, não quer dizer que elas são diaconisas. E que elas têm que intrometer no serviço, e elas têm que saber o que os diáconos trataram na reunião. O homem que tem mulher curiosa, que quer saber tudo que passa, ele está desqualificado para essa missão. Mesmo para o púlpito. Nós fomos ensinados, quando o irmão Grimm esteve aqui, estávamos num desespero tremendo sobre 1 Timóteo 3. Então ele, que conviveu com o irmão Branham, ele disse, olha, a exigência sobre o diácono é mais do que sobre o pastor. E ele explicou o porquê. Porque você tem que falar com a família pessoalmente. Você tem que falar com a menina ali, com a moça, com o rapaz, pessoalmente. Essa questão de chamar a atenção aqui do púlpito é erro meu, estou errado. Porque eu comecei como diácono, administrador e tesoureiro, era tudo na obra, e carrego essa bagagem às vezes, né? Como chamar a atenção das moças e coisas assim, dos rapazes aqui do púlpito. Mas às vezes é justamente porque os diáconos ficam mais ligados à mensagem aqui com os olhos do que as próprias pessoas, não é? Eles têm que me poupar disso, porque o certo é eles. Eles têm que ver quando a pessoa está sentada lá fora no rumo da porta e conversando e brincando com criança, que está prejudicando a mensagem cá no púlpito e prejudicando aqueles que estão ao redor, que às vezes tira o pão da boca para pagar uma passagem, para vir num culto, e depois aquela moça, aquele rapaz, aquela irmã, aquele irmão, seja quem for, visitante, não está nem ligando para isso, fica ali perturbando, desviando a atenção, brincando com a criancinha que está na frente, com os dentinhos nascendo, caducando com criança dentro do santuário na hora da pregação, essa coiseira toda.
O diácono, eles são instruídos particularmente, se reúnem, como tratar, nesse caso, a educação, o relacionamento público. O pastor Elias sempre é um elo entre o púlpito, entre a igreja e os diáconos. Eles estão frequentemente se reunindo, estudando essas coisas. Então não é para o pastor estar chamando a atenção. O pastor entra para... Ele doutrina aqui do púlpito, orienta, como estou fazendo, conscientiza a igreja, doutrina a igreja, exorta, redargua, anima, prega a palavra, não é? Mas a manutenção legal da ordem é com os diáconos. Eles são policiais. Eles são amparados pela lei do país para manter a ordem na reunião. De forma que eles assumem sobre si uma grande responsabilidade e eles devem ser alvos de muito respeito, de muita consideração por parte da mocidade. Por isso o diácono não pode ser muito popular e está com companheirismo específicos dentro da igreja ou lá fora. Ele deve ser um homem que é exemplo na comunhão, na ceia. Quando termina a ceia, ele não está fazendo companheirismo lá fora. E assim, ele está sujeito a cumprir, em primeiro lugar, de uma forma legal a ordem da igreja. A sua família sofre muito. Porque nem sempre as esposas podem ir embora. Às vezes tem que esperá-los. Vocês têm que pensar em tudo isso. Tem dia que demora mais. Um dia que vai ficar de plantão. Tem dia que precisa visitar. E assim por diante. É uma posição muito boa mesmo, muito, muito importante, por isso ela se torna uma das mais importantes que existe. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Ele, como toda a igreja, não pode dispensar definitivamente o seu culto doméstico. A sua orientação doméstica, a leitura sistemática da Bíblia, da mensagem, a oração. Porque quando ele toma conhecimento de um caso, ele não tem, assim, legalismo nele, porque às vezes ele vai chorar como se fosse sua filha, se fosse seu filho. De forma que a coisa é muito sublime, é muito sublime. O irmão Branham disse: é muito frequente, de acordo com o regime interno da igreja, todo ano os diáconos ou administradores automaticamente completam o seu tempo, e se eles quiserem voltar, tudo bem. Se eles não quiserem voltar, então eles podem colocar alguns em seus lugares, que este conselho tenha demitido. Essa mensagem veio também trazer um fôlego, porque nós pensávamos até então que uma vez diácono, diácono para sempre. Então ela trouxe esse alívio, porque às vezes alguns, muito sinceros, haviam chegado
a conclusão de que, pelo menos por um tempo, eles teriam que se assentar. E muitos deles, pela sinceridade, pelo temor a Deus, não o faziam até que essa mensagem chegou. Ela chegou na hora certa, como todas as mensagens. Agora nós vamos passar aqui, o ofício de um diácono é um ofício muito importante. Está no parágrafo 6. Eu quero que vocês, cada um de vocês, adquiram a mensagem dessa, a ordenação dos diáconos. O diácono precisa ter a ordem da igreja, Deus em simplicidade, a ordenação de diáconos, como todas as mensagens. Mas, é claro, o que se refere, essa lista aqui que eu citei aqui, não é? Não falei na ordem da igreja, Deus em simplicidade, e tem esse monte de referências, que de uma forma ou de outra, elas estão vinculadas ao ministério do pastor e do diácono. Então, o ofício de um diácono é um ofício muito importante, e uma grande honra ao Senhor ser um diácono na igreja. E assim, na reunião, outra noite, um certo homem foi chamado até mim. E quando, encontrando com o pastor, esta última sexta-feira, na qual foi reconhecido por este homem, que este era um homem honrado e justo. Um jovem homem que eles haviam encontrado não estava exatamente qualificado, não porque ele não fosse o tipo correto de homem, um que foi sugerido por um dos homens honrados de nosso conselho de administradores. Mas assim que o pastor e eu nos reunimos, e eu perguntei a idade do jovem homem, ele iniciava seus 20, honrável, justo, e um homem real, mas descobrimos que ele era um homem solteiro. A Bíblia requer que um diácono seja um homem casado. Ele deve ser marido de uma mulher. E então o outro homem, que era um homem muito honrado, muito qualificado para o serviço, e seria um homem leal, como o irmão o sugeriu. Então, após investigar o caso, pois o irmão tinha acabado de entrar recentemente para esta fé, sua esposa não crê nisto, na mensagem. Então aquilo desqualificou o homem no ofício. Eles devem também estar na fé, elas, porque isso seria um conflito. Agora, eu não posso ler tudo ao pé da letra. Nós vamos interpretar aqui, ver aqui um significado da palavra honrado. Honrado significa aquele que tem honra. E a honra significa, por sua vez, exatamente, honestidade, dignidade, probo, que quer dizer de caráter íntegro. É um homem que tem força para vencer propinas, ofertas, para rejeitar conveniências. Em todos os aspectos, ele rejeita mesmo coisas lícitas, porque o seu coração sempre consulta a Deus. Ele não se deixa levar por influência, porque o outro diácono, porque os diáconos de outra igreja fazem isto, fazem aquilo. Ele cria dentro das Escrituras, pela revelação divina, a regra de sua fé e o princípio de sua criação. Ele, por sua vez, goza do privilégio de ser tratado com honra e respeito dentro do seu lar e por onde quer que anda.
ele é respeitado, ele é venerado. A sua esposa é realmente uma disjuntora. Ela é compreensiva, ela não é paloureira, conversadeira, maldizente, curiosa. E tudo isso é honra que ela dedica ao marido. Ela vai prendando aquele homem, os filhos prendam o pai de honra. Ele começa a ser honrado dentro de casa. Ele é casto. O casto não quer dizer propriamente castrado, não é isso. Não é eunuco. Por isso ele tem que ser casado. O casto é aquele que se abstém de relações sexuais ilegítimas ou imorais. Porque não é só as ilegítimas, mas também existem as imorais. Ele é puro, inocente e imaculado, sem mescla. Ele é puro, ele é virtuoso, ele tem virtudes. A honra que ele recebe é por mérito. Encontra ressonância na sua vida, no seu caráter. Ela não é imposta. A sua família não tem propriamente medo dele, mas sim respeito por ele. Como todos os filhos não devem ter medo de seus pais, mas sim respeito pelos seus pais. Ele é justo, e esse justo significa ser imparcial, reto, que age com graça quando vê do outro lado realmente arrependimento, desejo daquela pessoa se consertar. Aqui no parágrafo 18, o irmão Brana fala sobre a justiça, e foi também pedido que o genro do irmão Mike Egan, irmão Bob Bernard, foi escolhido pelo conselho e pelo pastor para aceitar o ofício de tesoureiro deste dito tabernáculo, o qual é um serviço honrável e requer justiça e honra. Isso não quer dizer que se refere somente ao diácono, também aos administradores, ao tesoureiro, o qual é um serviço honrável e requer justiça e honra. Aí então ele volta a fazer a citação dessa escritura: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher, e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Aí ele diz: eu perguntaria nesta hora a esses irmãos que foram chamados se eles andariam aqui para a plataforma por um momento, e enquanto curvamos nossas cabeças por um momento para a oração. Mas isso aqui nós vamos deixar, nós não vamos fazer isso aqui hoje. O pastor Elias é muito criterioso nessa parte, ele está tendo reuniões aí frequentes, inclusive com os evangelistas. Bom seria que vocês tivessem mais reuniões. Se qualquer um de vocês sentir-se honrado por essa convocação, é claro que todos vão sentir-se, mas se encontrarem em certa dificuldade na vida, que às vezes depende de uma conversa comigo, particular no escritório, então venha falar comigo.
Agora, coisas normais, naturais, vocês acertem com o irmão Elias, com o pastor Elias, e ele vai me oferecer depois a relação daqueles que realmente aceitaram. Eu pediria que vocês adquirissem, eles próprios podem ajudar, a ordenação de diáconos, a mensagem que vocês devem ter, porque ela faz parte dos 7 selos. Ela começa com Deus em simplicidade, é o primeiro volume. E ali você vai até certo ponto, certo? E você vai ver ali a consagração, reconsagração do santuário, e aí você, com a família, toma mais noção da função, do porquê da ordem da igreja. E a mensagem, a ordem da igreja, ela está composta de deveres de administradores, diácono, pastor, mas você então estuda destacando, distinguindo ali, sublinhando os deveres dos diáconos. E aí, quem sabe, domingo próximo a gente já tem a indicação oficial. Eu não sei, se fosse hoje à noite seria melhor, porque nós não podemos apressar pela necessidade, né? Fazer isso aí. Mas eles estão precisando de cooperadores e nós devíamos ter feito isso já há muito tempo. O irmão Valdir já foi chamado uma vez, e essa é a segunda vez que ele está sendo chamado. Pois bem, então nós vamos ficar por aqui. Eu acho que está bem entendido. Teria alguma pergunta que teria lugar aqui publicamente, não? Da vossa parte? Não? Não há. Então faz o seguinte, vocês, como é, irmão Elias, vocês reuniriam hoje ainda? Depois da escola? Depois da escola mesmo? Vocês ficariam aí? Está bem. Então, aí vocês vão se munir dessas mensagens. Se der para fazer esse estudo hoje ainda, tudo bem, se não, o que vai fazer? Eu fico aguardando essa relação, se tiver algum problema de ordem maior, como o profeta disse, então você já fica depois da escola e vem no escritório falar comigo, que talvez você possa se esbarrar por causa de uma coisa que eu possa te ajudar mais, né? A sair disso aí. Então, fica assim, vocês peguem as mensagens com eles agora depois da escola, e eu vou aguardar se você me entregar a lista hoje. Bem, se não, porque eu tenho que ter mais 8 dias, aí eu apresento para a igreja, depois vamos ver se a igreja teria no mínimo 8 dias para opinar pró ou contra. Tiver alguém, se você tem alguma coisa contra alguns desses irmãos, então vocês devem procurá-los pessoalmente, dizer ao irmão, acho que você deve deixar mais para frente, qualquer coisa assim, não é? Mas a igreja terá 8 dias para fazer isso, para depois, o profeta disse, se você não falar aqui, você não tem nada que falar lá fora. Nós temos que aprender isso. Pois bem, vocês fiquem à vontade. Se tiverem que voltar com seus filhos lá para os seus lugares, se estiver bem aí, os irmãos aí são soldados, né? Eles ficam em pé mesmo. Vamos agora para o nosso estudo. Eu quero dizer para vocês, muito embora não haja esse costume, mas é sempre bom. Se você quer ajudar num culto, você não tem que desviar a atenção, você não tem que estar conversando, você está ajudando a si próprio, prestando adoração, e você está ajudando os outros, está cooperando com a atmosfera do culto. E não é só isso não, às vezes está lendo a Bíblia, às vezes não lê em casa, não tem tempo. Quando chegar na igreja, então é hora de ler a Bíblia. É hora de ler a mensagem. São linhas diferentes. Mostra que você está numa linha diferente. O Espírito
Tem alguma coisa errada ali. Mesmo lendo a Bíblia. Ah, mas estou lendo a Bíblia. Você veio para ouvir ou para ler a Bíblia? Ler a Bíblia você lê em casa. Ou então, antes do culto, você segue, lê, medita, né? Coisa e tal. Então, vocês... Eu tenho muito que agradecer, mas as crianças, às vezes está com o inário na mão, então não é hora de estar lendo hino, porque, como o profeta diz, você está fazendo uma outra linha naquela hora. A revelação de Jesus Cristo. Vamos cantar um hino para fazer aqui uma separação. Esse 69, mas eu quero que vocês liderem o hino. Eu não estou podendo muito cantar, não. Tem que ser vocês mesmos. Mas vocês mesmos liderem o hino, a igreja. Esse 69. Muito obrigado por vocês cantarem tão bonitos. Eu tenho uma senhora, uma irmã, ela me telefonou assim, até um tanto desesperada, porque ela trabalha com cabelos, e ela disse assim, olha, uma senhora foi agredida, atacada, violentada, cortaram
cabelo dela, porque tinha um cabelo longo. E o senhor precisa avisar as irmãs para ter cuidado com seus cabelos. Ter cuidado porque eles estão atacando. Olha, isso não é para ninguém viver assombrado, é claro. Então, ela está meio preocupada com isso. Eu disse, não, eu vou avisar para as irmãs. Mas as irmãs não andam. Eu não creio que aquela senhora também estava passeando por aí, não é? Mas, assim, um certo cuidado, um ônibus, uma coisa assim, é bom, né? E uma moça que parece oferecer, se não me engano, 1,5 milhão pelo cabelo dela num ponto de ônibus. Isso quer dizer que já estavam namorando o cabelo dela, né? É. Mas elas não querem deixar o cabelo crescer, mas querem comprar cabelo, né? Isso é para, conforme a hora, a festa, então elas põem depois. Vamos continuar aqui o nosso trabalho. Essa revelação sobre a unicidade, ela nunca é velha. Ela nunca satura a igreja. Porque, na verdade, essa unidade, ela é que representa realmente o casamento. Porque o casamento, ele não é o dia que o casal vem aqui na frente se casar. Lá no juiz, depois vem para a igreja. O casamento é até que a morte os separe, né? E deve ser o princípio de uma verdadeira unidade. Paulo diz que assim é Cristo e a igreja. O irmão Brana, ele nunca descuidou dessa parte, muito embora ele não ficasse naquela linha constantemente, fazendo da igreja só unicistas, como existem os unicistas. O irmão Branham não fez unicistas apenas. A mensagem dele é muito mais rica. Ela prossegue, ela preenche. Como foi constatado que a mensagem de Billy Graham esvazia. Esvazia. Ele disse, eu venho aqui e ganho 30 mil almas. As pessoas vão ao altar chorando, se esvaziam, a casa fica vazia, limpa. Mas ela não preenche. Aí ele disse, eu volto daí um ano, não tem nem 30. Isso quer dizer que a casa não foi preenchida. Jesus que disse que não sendo preenchida, o último estado vai ser pior depois. Sendo assim, nós temos de entender que o alicerce é indispensável. Mas ninguém pode dizer, olha, eu tenho uma bela casa, um belo edifício, e mostrar aquilo, sendo que tem apenas os alicerces. E ninguém poderia ter uma boa casa, uma bela casa, um belo edifício, sem alicerce. Aquilo ruiria. Iria por terra, mataria as pessoas. Uma hora lá cai. E nós lembramos sobre a estátua de Nabucodonosor, e ela começa por ser terrena. Ela começa de cima para baixo. O ouro, que deveria ser o mais importante, está na cabeça. Depois vem a prata. O ouro foi o reino babilônico, a prata foi o Medo-Persa, o bronze foi o grego, e embaixo, os pés de ferro e barro, foi o reino romano, que permanece até hoje. Veja só, os pés ficaram mais fracos, de menos valor. No entanto, constata-se que os pés
é que sustentam o corpo. Guarda os seus pés, e os pés têm muitos significados. Aqueles que sabem melhor, explicam melhor, é claro, sobre a influência que existe nos pés, dessa ligação até com o cérebro. Por isso que eles recomendam, às vezes, andar descalço, em pedregulho, para massagear, massagem que vai refletir até no cérebro, em todo o corpo. E aquela descarga, não é recomendado viver somente calçado de borracha, tênis, essa mocidade que só anda de tênis agora. Eles não são conscientizados sobre isso. Há quem possa explicar isso bem melhor, de acordo com a ciência mesmo. Mas nós precisamos de descargas, né? Eu quero enfatizar isso, que a estatura do varão perfeito, ela começa bem larga. O fundamento lá é a fé. Veja esse quadro aí, como ele é importante. Já pensou se o nariz dela não fosse daquele jeito? Ela é tão bonita, mas se não fosse os olhos, é composta. Essa composição é de detalhes, de escalas. Isso aí forma o corpo perfeito. Então nós não vamos dispensar esse detalhe, por já sermos esclarecidos. Fora disso, as fitas viajam por aí, no evangelismo. E também temos os nossos visitantes, que precisam e merecem conhecer estas coisas. Os teólogos modernos não concordam comigo, diz o profeta, segundo o que saiu publicado numa grande revista cristã, a qual diz: esse ensino sobre a Trindade se encontra no próprio centro e coração do Antigo Testamento. Está igualmente centralizado no coração do Novo Testamento. Tanto o Antigo como o Novo Testamento se opõem à ideia de que há mais de um Deus, afirma o profeta. Não obstante, o Novo Testamento ensina com semelhante clareza que o Pai é Deus, e o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus, e que esses três não são três aspectos da mesma pessoa, mas três pessoas numa verdadeira relação pessoal entre si mesmas. Isso entre aspas, assim dizem eles, né? Ali temos a grande doutrina das três pessoas, porém um Deus. Isso entre aspas, assim dizem os teólogos. Mas também eles dizem, Deus, segundo a Bíblia, não é somente uma pessoa, mas três pessoas num Deus. Esse é o grande mistério da Trindade, assim dizem eles. Certamente o é. Como podem três pessoas serem um Deus? Não somente, não há lugar na Bíblia para provar isto, mas esta doutrina mostra ainda uma falta de raciocínio inteligente. Três pessoas distintas, embora se identifica substância, são três deuses, ou o idioma tem perdido seu sentido completamente. Escutem estas palavras outra vez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isto é deidade. Deidade em Jesus Cristo. Isso não é simplesmente um profeta. Jesus não foi apenas um profeta, um homem. Isto é Deus. E não uma revelação de três pessoas, mas um Deus.
o Todo-Poderoso. Ali no princípio da igreja, na primeira era lá, não creram em três deuses. Tanto que eles nunca batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não pode encontrar essa classe de doutrina entre os apóstolos. Não. Foi depois da era apostólica que esta doutrina entrou e verdadeiramente chegou a ser uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. A doutrina da deidade causou em Nicéia uma separação em dois sentidos. E dessa separação saíram dois extremos. Um simplesmente foi ao politeísmo, crendo em três deuses. E o outro foi ao unitarismo. Naturalmente, isso tomou um tempo para se desenvolver, porém sucedeu, e o temos hoje em dia. Porém, a revelação através de João foi dada pelo Espírito às igrejas. Foi: eu sou o Senhor Jesus Cristo, e sou a plenitude, não há nenhum outro Deus. E ele pôs seu selo sobre esta revelação. Considere isto. Quem foi o pai de Jesus? Mateus 1,18 diz: achou-se ter concebido do Espírito Santo. De quem a mulher concebe, ali está o pai da criança. Porém, Jesus mesmo disse que Deus era seu pai. Deus, o Pai, e Deus, o Espírito Santo, como frequentemente expressamos estes termos, fazem ao Pai e ao Espírito um. E em verdade são um. De outra maneira, Deus teve dois pais. Eu digo, Jesus teve dois pais. O Espírito Santo, depois Deus. Ora, Deus é Espírito e só pode ser Santo. Porém, note que Jesus disse que ele e seu pai eram um, não dois. Isso produz um Deus. Desde que isto seja histórica e escrituristicamente verdade, o povo pergunta de onde vieram os três. Foi uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia no ano 325 AD, essa trindade, uma palavra absolutamente inescriturística, foi baseada sobre os muitos deuses de Roma. Eles sempre gostam da pluralidade e depois unitarizam. Eles comemoram o dia de todos os santos para a nação, para as fábricas, dão um prejuízo de bilhões de cruzeiros para a nação. Aí depois cada dia tem um dia de um santo de novo, até chegar na Aparecida, a padroeira. Não já teve o dia de todos os santos? Não já deu prejuízo no dia dos todos os santos? Não já parou na sexta-feira da paixão, porque depois tem Corpus Christi. Parar a nação de novo, todinha de novo. Note que Jesus disse que ele e seu pai eram um. São João 10, 30. Não dois. Ele disse: eu e o pai somos um. Isso produz um Deus só. Desde que isso seja histórico e escrituristicamente verdade, o povo pergunta de onde vieram os três. Foi uma doutrina que surgiu 325 anos AD e foi baseado sobre os muitos deuses de Roma. Os romanos tinham muitos deuses aos quais oravam. Também oravam a seus antepassados por considerá-los como mediadores. Foi somente um passo para dar nomes novos a deuses antigos. E agora temos santos para torná-lo mais bíblico. Assim sendo, em vez de Júpiter, Vênus, Marte, os quais eles adoravam, etc., temos a Paulo,
Pedro, Fátima, Cristóvão, Aparecida e assim por diante. Eles não podiam fazer com que sua religião pagã funcionasse com um só Deus, portanto o dividiram em 3 e fizeram intercessores dos santos, tal como haviam feito de seus antepassados. Para falar a verdade, desde que estavam cegos, os assim chamados pagãos, considerados exclusivamente pagãos, não é? Que não eram desse cristianismo, entre aspas, eles tinham ligações com os planetas, com os astros, os quais exercem realmente influência sobre a Terra e até sobre a vida humana. E nós sabemos que as estrelas e os astros do cinema, de Hollywood, lá de Paris, lá do trono de Satanás aqui do Brasil, lá do Rio de Janeiro, essas estrelas exercem influência sobre as mulheres, sobre os homens. Elas agora estão até fazendo propaganda de veneno que come goiabada, marmelada, extrato de tomate, ketchup, o ketchup. Elas estão exercendo influência sobre as crianças, influência sobre os homens. A influência dessas estrelas, destes astros, é que põe as mulheres nuas na rua, pintadas. Agora simplesmente trocaram isso. Trocaram. Desde então o mundo não tem podido compreender que há somente um Deus com 3 ofícios ou manifestações. Mas voltando um pouquinho atrás, Pedro foi um grande astro de Jesus. Vós sois luzes. E qual é a influência que Pedro causa sobre o povo? Suas cartas. Qual a influência que Maria causa sobre as mulheres deste país? Qual a influência? Maria foi uma mulher que temeu a Deus, que guardou as coisas de Deus no seu coração e que esperou a promessa lá no Pentecostes. E que disse para aqueles que a procuraram nas bodas, lá em São João 2, ela disse assim: fazei tudo que ele disser, tudo que ele mandar. É um mandamento de Maria. Agora, Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria não está rogando. Maria não está intercedendo por ninguém. Não, Maria não está intercedendo. Há só um mediador entre Deus e os homens, diz São Pedro, Jesus Cristo. Só um nome pelo qual devamos ser salvos, Jesus Cristo. E a própria Maria diz: fazei tudo o que eu vos disser. Talvez seja um dos menores mandamentos que tem no Novo Testamento, mas você fizer cumprir o mandamento de Maria, a água vai ser transformada. Vai haver transformação mesmo.
Então, sabem que há um Deus, segundo as Escrituras, mas eles procuram fazer a doutrina fantástica de que Deus é um como um cacho de uvas. 3 pessoas com a mesma divindade distribuída igualmente entre todos. Porém, aqui Apocalipse diz plenamente que é, o que era, o que há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega, o que significa que ele é o A até o Z, ou melhor, o tudo. Ele é o Todo-Poderoso, ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã, a videira verdadeira, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ele é Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Deus pode ser Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo, em 3 ofícios, 3 manifestações. Ele pode estar no céu, encher toda a terra, se manifestar em forma corpórea de uma pomba e descer sobre seu filho, porque ele próprio nasceu de mulher, por isso é filho. Não há um filho eterno, não há uma mãe de Deus. Maria, mãe de Deus. E quem é o pai de Deus então? 1 Timóteo 3,16 diz: e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. É mais do que bonito, é fundamental, é importante. Esse versículo aqui parece que Paulo estava cheio, o coração dele estava assim, transbordando de revelação. Paulo vivia tão seguro de que Jesus Cristo era o Senhor, que quando ele caiu, começou por aí, quando ele caiu cego lá no caminho de Damasco, ele disse: quem és tu, Senhor? E um homem como o então Saulo de Tarso não chamaria ninguém de Senhor, a não ser Deus, Jeová. Começou ali a coisa. E agora o seu coração estava fervendo de revelação, transbordando. Você sabe que isso transborda? Transborda, isso contagia, isso influencia as filhinhas, os filhinhos, influencia o lar, cria atmosfera. E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Isto é o que diz a Bíblia. Aqui não diz nada de uma primeira, segunda ou terceira pessoa. Diz que Deus foi manifesto em carne, um Deus. Aquele Deus foi manifesto em carne. Isso deveria pôr fim ao assunto. Um evangélico não tem que pregar para católico mais, porque os padres já estão pregando muito melhor do que muitos evangélicos a salvação. Eles estão pregando muito melhor do que muitos evangélicos. Os evangélicos não têm que pregar a Trindade para a Igreja Católica, porque ela é mãe dessa doutrina. Ela está na testa dela. E os evangélicos estão com isso na testa. E quando sai um documento
Quando saiu a identidade, já é a marca da besta. Os pentecostais são mestres para isso. É a marca da besta. Quando saiu o CPF, o SIC, já agora é a marca da besta. Cada um vai ter seu número. É a marca da besta. E inventam tanta marca da besta, inventam tanto anticristo. Jogam o anticristo só sobre Hitler, Adolf Hitler, Mussolini, Stalin, e assim por diante. Esses é que são anticristo. Eles não sabem quem é o anticristo. Anti é contra. É contra Cristo. Isso deveria pôr fim ao assunto, porque isso tem muito a ver com a sua revelação, que é uma grande piedade, é uma grande piedade de Deus, é um grande mistério. Ele, como Deus, habitar num homem como você, como eu, numa mulher como você, numa carne tão inflamada por uma língua que muda até o curso da natureza, que está cheia de peçonha, de veneno, de maldade, inflamada por olhos maliciosos, por ouvidos agravados. Agora Deus, nessa grande piedade, vem e habita em seres como nós, isso é milhões de vezes pior, mais humilhação, milhões de vezes do que você cair dentro de uma fossa, dentro de uma privada. Um Deus tão puro, aquela glória que mente nenhuma pode imaginar, vir habitar em homens. Isso é muita piedade. E isso deveria pôr fim ao assunto. Deus veio em forma humana. Isso não lhe fez outro Deus. Ele era Deus. Jesus Cristo era Jeová, nascido na manjedoura. O mesmo Deus. Foi uma revelação então, e é uma revelação agora. É um Deus. E agora, sempre repetindo aquilo, nós que estamos dizendo amém, e às vezes dizemos assim, não é mais tempo de nós estarmos estudando isso, quem sabe? Poderíamos até pensar assim. Não precisa disso mais, hein? Todo mundo já sabe. Não. Você se esqueceu. Nós nos esquecemos de quando nós estarmos do outro lado da divisa e ouvíssemos uma mensagem como esta, ela nos poria várias noites sem dormir, como aconteceu conosco. Então ela continua sendo a mesma coisa, é o mesmo mistério. Voltemos à Bíblia para ver o que ele era no princípio, segundo a revelação que ele deu de si mesmo. O grande Jeová apareceu a Israel na coluna de fogo, como um anjo do pacto. Ele voltou nessa coluna de fogo e guiou a Israel diariamente. No templo, ele anunciou sua vinda com uma grande nuvem. Então, um dia, ele foi manifestado num corpo nascido de uma virgem, o qual foi preparado para ele. O Deus que morou numa tenda de carne e viveu como um homem entre os homens,
porém ele era o mesmo Deus. Ele sempre foi Deus. Ele sempre foi o Verbo. E no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E todas as coisas que foram feitas por Ele. Nada do que foi feito sem Ele. São João capítulo 1. A Bíblia ensina que Deus estava em Cristo. O corpo era Jesus. Nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Nada pode ser mais claro que isso. Mistério? Sim, porém plena verdade. Não pode ser mais claro. Assim sendo, se ele não foi 3 pessoas ontem, tampouco pode ser 3 pessoas hoje. Um Deus, e este mesmo Deus foi feito carne. Perguntei no rádio ontem. Naquele dia, os apóstolos perguntaram, 3.000 pessoas foram aos apóstolos, com seus corações compungidos, perguntaram: que faremos, varões e irmãos? Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, como é que recebe o dom do Espírito Santo? Aí eu fiz a pergunta: se os apóstolos viessem hoje, levantassem hoje, Pedro levantasse hoje, e o mundo fosse perguntar para ele: que faremos? Pedro iria dizer: olha, você se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Olha, se você está me ouvindo na fita, se você está me ouvindo aqui agora pessoalmente, isso é um desafio para o reverendo, para o teólogo. Você prega que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e você não pode discordar disso. E como é que você poderia dizer que os apóstolos mudaram? Me mostra uma referência bíblica onde os apóstolos usaram os títulos. E se Pedro levantasse hoje, qual seria o conselho dele? Ele teria que passar uma borracha em Atos 2, a partir do verso 37. Teria que apague esta Bíblia. Mas se o autor continua sendo o mesmo, apague esta Bíblia. Como é que eles responderiam? Leia Atos 2, a partir do verso 37. E chama Pedro agora, no século 20. Como que ele responderia? Jesus Cristo foi uma tenda. Não é de à toa que Abraão gostou de tenda, habitou em tendas. Jesus Cristo é aquele tabernáculo, o único lugar escolhido por Deus para fazer habitar o seu nome. Ele disse: manifestei o teu nome aos homens. O Filho que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Eu continuo vos desafiando nesse evangelismo. Aqui está o verdadeiro evangelismo da noiva. Quando vocês
evangélicos, pentecostais, denominacionais, chegarem lá em cima, vocês vão ter que procurar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês vão ter que encontrar esses três deuses lá, esses três tronos distintos, essas três pessoas. E se vocês não encontrarem, e tiverem ainda a oportunidade de fazer uma pergunta lá em cima, onde está o Pai? Jesus vai dizer assim: vocês estudaram tantos anos lá na terra, se formaram, adquiriram títulos, leram tanto São João capítulo 14, interpretaram somente o pronome, rogarei o Pai e Ele vos mandará um outro Consolador, mas não souberam analisar o verbo. Estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes visto. Quem vê a mim vê o Pai. Voltem lá para a terra, vê se vocês conseguem salvar aquele povo que vocês guiaram lá. Voltem para lá. Para que essa Bíblia? Para que esse São João 14? Para que esse Atos 2 na Bíblia? E todas as demais referências? Mas vamos voltar aqui um pouquinho. O Deus que morou numa tenda de carne e viveu como um homem entre os homens, porém ele era o mesmo Deus. Isso é que é o mistério. Esse não é o mistério da iniquidade, esse é o mistério da piedade. Porque você é essa tenda hoje. Você é um lugar escolhido por Deus para fazer habitar o seu nome. Por isso, a igreja noiva recebe o nome do noivo no seu batismo. Se batismo não tem significado e pode ser feito de qualquer forma, pode haver uma negociação política no ecumenismo e aceitar aspersão, e imersão, e títulos, e para lá e para cá, desde que seja na doutrina mãe da Trindade, que é a marca da besta na testa, para o grande concílio ecumênico. Batismo tem importância, sim. Ah, mas batismo é rudimento. Sim. Você nunca pode aprender álgebra sem saber pelo menos o abecedário. Se não podeis as mínimas coisas, como podereis as máximas? Batismo, sim. Você diz a engatear não tem importância. Tem importância, sim. Dar os primeiros passozinhos. A viagem de 1000 quilômetros começa do quilômetro zero. A casa começa do fundamento, as paredes começam do primeiro tijolo. Tem que se colocar aquilo lá, porque senão está faltando. Se você tira 1 centavo de 1 milhão, não tem 1 milhão ali mais. E o corpo de Jesus é perfeito. Perfeito, perfeito. Está completo. Irmãos, nós já passamos da hora. A preleção hoje foi mais longa um pouquinho. Vamos ficar de pé. Nós vamos encerrar o trabalho com o pastor Elias orando.
e à tarde nós estaremos aqui, se Deus o permitir. Senhor nosso Deus, o Senhor tem feito esta operação maravilhosa nos nossos olhos. Podemos cantar, eu cego fui, mas hoje vejo já, sublime graça do Senhor. Podemos ver, Senhor, estas gloriosas maravilhas na Tua palavra, Senhor. Podemos ver também as Tuas promessas, Senhor, que o Senhor comprou para nós, Senhor. E nós estamos neste lugar de refúgio debaixo de Tua graça. E Ele nos oferece, Senhor, estas promessas, que o Senhor estaria conosco, Senhor, em todos os momentos, Senhor. Ó Deus, o Senhor tem uma mina de muitos tesouros, a fonte de todos os recursos. Senhor, ajuda a nossa fé, Senhor. Senhor, a Tua palavra que nos abençoa. Senhor, que o enfermo possa, Senhor, sair curado, Senhor. Cada um, Senhor, sair abençoado, Senhor. Pois é a Tua palavra que nos abençoa. É o Senhor que nos dá a bênção, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, porque podemos cantar, somente crer, somente crer. Cremos, Senhor, cremos nas Tuas maravilhas, nas Tuas promessas, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Cumprimente um outro dizendo, Deus te abençoe, volte para casa abençoado, crendo na palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus Cristo. Fonte Tu de toda bênção, vem o canto me inspirar, a Tua misericórdia quero em alto som louvar, faz brotar dos remidos lá na luz, e Teu servo faz-o santo pra louvar-Te, ó Jesus.